E aí pessoal, tenho Elias aqui com vocês em mais uma videoaula do nosso canal Ilustra Química. Como já é de costume, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, assim fica bem mais fácil saber quando tiver novas videoaulas aqui no ar. Aqui no card eu estarei deixando sugestões de outras videoaulas para vocês, e quase toda quinta e sexta-feira a gente tem vídeo novo com conteúdo novo para auxiliar no seu estudo da química. Sendo que hoje, pessoal, a gente irá abordar um assunto bem comum chamado estequiometria. E quando a gente fala de estequiometria, é um tema bem amplo, mas basicamente o cálculo estequiométrico está presente em vários aspectos do nosso cotidiano, desde as cozinhas domésticas até as grandes indústrias, certo? Por exemplo, suponha que em uma receita de bolo, parte dos ingredientes são, vamos lá, a gente inicia aí com 3 ovos, mais 1 litro de leite, mais 1 kg de farinha, que como produto resulta em um bolo, certo? Então minhas proporções, pessoal, aqui estará da seguinte maneira: eu tenho 3 para 1 para 1 e para 1. Se eu quiser dobrar essa minha receita, se eu quiser fazer 2 bolos, essas proporções têm que ser respeitadas, ou seja, se eu quero fazer 2 bolos, os meus ingredientes vão dobrar, certo? Então a partir desse momento as minhas proporções passam a ser 6 para 2 para 2 e para 2, ou seja, 6 ovos mais 2 litros de leite mais 2 kg de farinha, que vão formar aí a receita de 2 bolos. E quando a gente fala aqui em cálculo estequiométrico, basicamente ele serve para calcular quanto de matéria-prima é necessária para produzir algo. E vamos fazer agora algumas relações entre grandezas. Pegando aqui a reação de combustão do etanol, vamos aqui fazer um comparativo em relação a mol, massa, moléculas e volume na CNTP. Primeiro, quando eu falo em mol, eu vou observar aqui os coeficientes estequiométricos, ou seja, esses números que vêm à frente da molécula, certo? Aqui, como eu tenho apenas um, significa que eu tenho 1 mol. Aqui no O2 eu tenho 3 mols, no CO2 2 mols e no H2O 3 mols. Então eu vou usar esses coeficientes a partir daqui em todos os casos. Por exemplo, na massa, primeiro a gente encontra a massa da molécula, pegando cada elemento que eu tenho nele. Por exemplo, aqui, carbono eu tenho 2, hidrogênio eu tenho 6 e oxigênio eu tenho 1, sendo que o carbono vale 12, hidrogênio vale 1 e oxigênio vale 16. Aqui 24, 6 e 16, somando tudo eu terei 46 unidades de massa atômica. Convertendo isso para grama, eu tenho aqui em 1 mol, eu terei 46 gramas. Como eu só tenho 1 mol, eu multiplico por 1. No O2, aqui eu tenho 3 mols, sendo que eu vou somar 16 mais 16, 32, ou seja, 3 vezes 32 gramas. No CO2, 2 vezes 44 gramas. E por fim, a gente tem aqui no H2O 3 vezes 18 gramas. Se vocês ainda têm dificuldade em relação a isso, eu vou deixar aqui no card a parte de massa molar. Continuando agora, pessoal, em relação a mol, espero que vocês lembrem que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 unidades. E agora a gente vai falar aqui em moléculas. Lembrando, mantenho 1 e vou multiplicar pela unidade. Então eu tenho 1 vezes 6 vezes 10 a 23. Aqui 3 vezes 6 vezes 10 a 23. No CO2, 2 vezes 6 vezes 10 a 23 unidades. E no H2O, 3 vezes 6 vezes 10 a 23 unidades, certo? Vindo para o volume na CNTP, quando eu falo na CNTP, geralmente a gente trabalha em ATM, ou seja, 1 ATM, e a temperatura estará sempre em Kelvin,
certo? Então, se não estiver, a gente terá que transformar para Kelvin. Então, quando eu falo que aqui o meu volume está na CNTP, eu terei sempre que a substância vai ser analisada no estado gasoso e vai equivaler a 22,4 litros por mol. Então, substâncias que estão no estado líquido a gente descarta, certo? Não vai entrar em relação ao volume. As que estão no estado gasoso, aqui eu tenho 3 mol vezes 22,4 litros. Aqui eu tenho 2 vezes 22,4 litros também. Então, em relação às unidades, serão essas aí que a gente geralmente vai trabalhar e eu posso utilizar qualquer uma nos meus cálculos estequiométricos. Antes disso, a gente tem que entender as regras para esse cálculo, certo? Primeiro, a gente irá escrever a equação química, isso se a questão já não der essa equação formada para a gente, e depois faz o devido balanceamento químico, também se não estiver balanceada, e depois é estabelecido os tipos de relações pedidas pela questão, sendo que essas relações de grandezas elas podem ser mol com mol, molécula com molécula, volume com volume. Esses cálculos, pessoal, essa relação aí é bem mais fácil de fazer. Porém, eu posso também estar relacionando mol com massa, mol com molécula, mol com volume. Ainda posso fazer massa com moléculas, massa com volume e assim por diante, certo? Vai depender do que a questão está pedindo. Vamos exemplificar: quantidade de matéria, mol e massa. A questão diz o seguinte: qual a quantidade em mol de água formada na combustão completa, observem bem essa informação, de 138 gramas de etanol, sendo que a fórmula do etanol nesse caso é C2H5OH. Então, colocando aqui a molécula do etanol, quando eu falo que eu vou fazer uma combustão, uma reação de combustão, pessoal, então eu vou estar reagindo com oxigênio, formando aí, se a combustão for completa, sempre será formado CO2, certo? Dióxido de carbono mais H2O. Pronto, essa aqui é a minha primeira regra, escrever a equação. Segunda regra é fazer o balanceamento. E para fazer esse balanceamento, a gente pega aí como referência o macho, certo? Que no caso é metal, a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Como nesse caso a gente só tem os três últimos, eu vou ter o carbono como prioridade. Iniciando aí, observando o lado reagente e produto, eu tenho 2 para 1, então vou balancear colocando 2 no lado dos produtos e 1 no lado dos reagentes. Hidrogênio eu tenho 6, para ficar 6 aqui eu multiplico por 3. E o oxigênio, desse lado aqui eu fiquei com 4 mais 3, totalizando 7 oxigênios. Para ficar 7 do outro lado, eu vou multiplicar aqui por 3, certo? 6 com 1, 7. Balanceado a equação, agora a gente pode fazer a relação, que no caso eu quero mol, sendo que de água eu tenho 3 mols, e aqui a outra relação é com massa, então eu vou fazer o cálculo da massa molecular, certo? Que no caso será 46 gramas, então em 1 mol de etanol eu tenho 46 gramas para 3 mols de H2O. Quando eu tiver 138 gramas, quantos mols de água irei formar? Meio pelos extremos. Tenho aqui que 46x é igual a 138 vezes 3. X é igual a 414 dividido por 46. X
é igual a 9 mols de água, ou de H2O, certo? Continuando, indo para o nosso próximo exemplo, agora massa vezes molécula. Qual a quantidade em gramas, então eu vou encontrar em gramas de fosfato de sódio produzido ao se utilizarem 2,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ácido fosfórico. Nesse caso, a questão já me deu a reação, a equação química e também o balanceamento dela. Então eu vou fazer aqui a relação. Eu quero gramas de fosfato de sódio, certo? NH3PO4. Nesse caso aqui, eu terei 1 vezes 6 vezes 10 a 23, que é o equivalente a 1 mol em moléculas. E a quantidade em gramas, aqui eu vou ter apenas uma molécula. Somando tudo dará 164 gramas, então eu tenho 1 vezes 164. Quando eu tiver 2,5 vezes 10 a 23, quantas gramas eu terei de fosfato de sódio? Meio pelos extremos, eu posso cortar o 10 elevado a 23, que depois eles vão passar dividindo. Então aqui eu terei 6x é igual a 164 vezes 2,5. X é igual a 410 dividido por 6. X é igual a 68,3 gramas de fosfato de sódio. Depois que encontrou as unidades, fica bem mais fácil de fazer o nosso cálculo. E para finalizar, agora a gente vai relacionando grandezas com volume fora da CNTP. Fazendo-se reagir ácido clorídrico HCl com carbonato de cálcio, foram obtidos 3,1 litros de gás, medidos a 37 graus e a pressão de 0,82 atm. Qual a massa de carbonato de cálcio que reagiu? Então, nesse caso, a gente vai utilizar a equação de Clapeyron, ou seja, professor velho não rejeita trabalho, certo? Então, aqui a questão também dará a equação para a gente, certo? Eu quero encontrar agora qual a massa do carbonato que reagiu. Então essa massa será do lado dos reagentes, certo? Vamos aqui agora retirar as informações da questão para ver qual a relação a gente vai utilizar, mol com massa, assim por diante. No caso, eu tenho aqui pressão eu tenho 0,82 atm. Volume também foi dado 3,1 litros. Número de mol, o N, nesse caso não foi dado. A constante real dos gases, como eu estou trabalhando com ATM, será 0,082. E temperatura foi dado em graus Celsius para transformar a temperatura em kelvins. É igual a temperatura em Celsius mais 273, então fica 37 mais 273, que é igual a 310 kelvins. Então, nesse caso, a minha unidade que eu vou utilizar é mol e massa, certo? Deixa eu colocar aqui, a relação será mol, massa versus mol, certo? Vindo agora para a equação, eu vou substituir, certo? 0,82 vezes 3,1 é igual a N vezes 0,082 vezes 310, multiplicando aqui fica 2,542 é igual a 25,42 N. N é igual a 2,542 dividido por 25,42. N é igual a
0,1 mol. Então, o valor que a gente vai utilizar é 0,1 mol de CO2, certo? Agora, a gente se volta para a equação química, certo? Que dessa vez também já está balanceada, sendo que aí eu vou levar em consideração o carbonato de cálcio e o gás. No caso aqui, o único que estará no estado gasoso será o CO2, certo? Então, 1 mol de CaCO3 é igual a 100 unidades de massa atômica, ou seja, 100 gramas nesse caso, que está para 1 mol de CO2. Quando eu tiver 0,1 mol de CO2, quantas gramas de carbonato de cálcio estarão reagindo? Meio pelos extremos, eu terei aqui x é igual a 100 vezes 0,1, x é igual a 10 gramas de carbonato de cálcio. E aqui foi fácil assim. Valeu, pessoal. Foi uma aula rápida só para a gente dar uma relembrada aí no que seja o cálculo estequiométrico. Se gostou, deixa aí um joinha e até a próxima aula.